Olá, olá, bom dia para você, meu amigo produtor rural, amigo de todo o Brasil que acompanha agora pelo canal do Boi, mais um Conexão Rural Germipasto, e o programa de hoje traz muitas informações, tecnologia e oportunidades para você que nos acompanha, hein? Olha, hoje vamos falar sobre as alternativas para a produção de palhada e também você vai conhecer os clientes satisfeitos da Germipasto, clientes em todo o Brasil, representantes da empresa de norte a sul do país e também informações da VDTEC Plus, a semeadora que você, produtor rural, precisa. Portanto, fique conosco, o programa de hoje só está começando e com muitas informações. Como convidados, mais uma vez, Armindo Kischel e também o Daniel Diraimo, que é o nosso gerente de vendas. Começando pelo Armindo Kischel, que hoje está de visual novo. Bom dia, Armindo. Bom dia, Éder, bom dia, Daniel, bom dia, produtores. É claro, me preparar para fazer um bom programa para todos os produtores do Brasil aí assistir hoje, que hoje nós temos informações importantes na integração lavoura-pecuária, na produção de palhada, na produção estratégica de pastagem, potencializar a lavoura, garantir uma lavoura mais produtiva, com menos riscos climáticos, menos risco de pragas e doenças, tem mais rentabilidade e também dá aquela força para a pecuária de corte. Com certeza o programa de hoje está quente, o negócio vai ficar ligado. Bom dia, Daniel Diraimo. Bom dia, Éder, bom dia, produtor de todo o Brasil. Além dessas informações que é muito importante na hora do produtor tomar a decisão de como fazer, de como implantar, né, qual cultivar utilizar, o que ele pode melhorar ainda dentro da fazenda, tem as condições comerciais, né? Além das informações, como adquirir, as condições para você adquirir a semente que vai fazer diferença aí na sua propriedade. É o momento de entrar em contato com a equipe Nota 10 aqui no Conexão Rural ou então encontrar o consultor mais próximo à fazenda para fazer toda essa orientação aí na sua propriedade e com certeza levar os resultados que a gente coloca aqui no Conexão Rural aí para a sua fazenda em qualquer lugar do Brasil. Dá para fazer isso funcionar na prática. Com certeza. Bom, 0800 647 0050 é o telefone da Germipasto para você ligar agora, ou 67 3389 6700. O Daniel disse que você pode encontrar um consultor da Germipasto, um representante da Germipasto em qualquer lugar do Brasil. É muito fácil, basta você acessar o nosso site www.germipasto.com.br e ver ali no mapa onde tem um representante da empresa bem pertinho de você. Muito bem, o assunto de hoje é alternativas, ou são as alternativas para a produção de palhada. A gente sempre fala aqui, quando o assunto é a palhada, nós falamos da Rusesiensis, mas hoje vamos mostrar outras cultivares que têm as mesmas condições e melhor ainda quando nós falamos em produzir pasto também, utilizando essas outras cultivares. Podemos até já destacar Piatã, Brizanta ou Marandu e também o Charaés, é isso? E também os pânicos, o próprio Mombaço, o próprio Uzures, o próprio Tamani. Os pânicos também são excelentes produtores de palhada de qualidade para o plantio direto. Legal, bacana, vamos falar sobre esse assunto hoje. Daniel, podemos começar então falando sobre o capim Piatã? Éder, é aquilo que você colocou, né? Pelas características da Rusesiensis, muitas vezes o produtor acredita ou imagina que só tenha ela como opção para palha. E na realidade não, tem outras cultivares que também são utilizados ou que podem ser utilizados e ainda com vantagem sobre a Rusesiensis, principalmente no quesito produção de forragem, muitas vezes com maior potencial de produção e com palha que dura mais tempo, ou seja, o tempo que ela vai demorar para decompor maior, que é importante, que é aquilo que o produtor busca. Produzir uma palha de qualidade, o que é uma palha de qualidade? Que dure o maior tempo possível, que venha cobrir o solo. E raízes que realmente vão fazer diferença para o produtor. E aí é onde entra essas cultivares. E uma delas, no caso, é o Piatã. Né? Bom, para começar o programa, Piatã, mas outras cultivares também serão destacadas no programa de hoje. Temos algumas imagens aqui, Armindo, para a gente mostrar para vocês sobre a importância da produção de palhada, e aqui é uma imagem de produção num plantio de soja. Olha, na verdade, plantio direto é plantio sobre palha. Então, como o Daniel comentou, as vantagens de uma persistência de palhada é muito importante ter palha duradoura. Se usava muito milheto como cobertura de solo, Éder. Mas o milheto, além de ser uma bomba que extrai bastante nutriente, ele não tem persistência, é uma rica de uma palha. Porém, quando a soja começa a fechar as folhas, você não tem mais palhada nenhuma. Então, na verdade, quando começamos a colocar as braquiárias no processo, começamos a ter muito mais vantagens, Éder. Muito mais vantagem em relação ao milheto e outros restos de cultura que não tinham tanta persistência. E aí o Daniel colocou muito bem, a Rusesiensis, na verdade, é uma das forrageiras mais fácil, mais prática de você plantar, com menos semente. 3 quilos é o
cubro bem o solo, ela é fácil para dissecar, ela é macia para plantar. Então, para os produtores que estão iniciando a palhada, a Rosizense ainda é uma grande alternativa. Porém, se eu quero ter uma palha mais duradoura, uma palha com maior longevidade, mas principalmente palha e produção animal, vamos ver essa imagem aqui. Olha que espetáculo essa palhada. É a palha de Piatã, tá? Fica em Piatã, pelos talos e tal. A soja aí tem um cobertor. A função aqui não é só reciclar, é proteger contra a temperatura. Nós medimos aqui a temperatura, é 28 graus, sem palhada, 37 graus, ou seja... Olha a umidade, amigo. Você vai ver a umidade então, agora. Retém, segura. Primeiro, não deixa aquecer o solo demais, mantém a temperatura. Retém a umidade, importantíssimo. E ciclagem de nutriente, que nem o Daniel falou, raiz de alta qualidade e a palhada. Mas temos outro detalhe importante, vocês viram aquela cobertura de palha? Ali, aquela palhada ela vai reduzir principalmente invasoras. Nós temos problemas seríssimos hoje, problemas sérios com a buva, com a trapoeraba, com o picão preto, com o próprio amargoso, que é característico em área que foi na pastagem. O amargoso está dominando a buva. São invasoras que resistentes ao glifosato, resistente aos herbicidas de secante. E quando tem essa palhada aí, a palha ela reduz, ela compete com as invasoras. Reduzimos um problema seríssimo que é as invasoras, reduzimos temperatura, seguramos água, ciclo nutriente e principalmente a redução de pragas e doenças, porque o ciclo de pragas, por exemplo, todo mundo conhece na parte de milho, sorgo e soja, a tal elasmo, a lagartinha broca, a broca do milho, do sorgo e da soja. Com palhada e umidade, nós não temos mais problema com essa praga, era tão danosa para as lavouras, com palhada, com cobertura, nós praticamente não temos. Então, reduzimos pragas, doenças, invasores. Eu diria o seguinte, hoje o insumo fundamental na produção de grãos é palha. E a palha é de braquiário, de pânico. Muito bem comentado, não só a Rosizense. Para quem está começando, vai de Rosizense. Mas se ele está pensando em produzir na seca, por ele ter uma ideia, o Piatã, o Xaraés, crescem muito mais a partir de abril do que a Rosizense. Então dá muito mais produção de carne. E aí, além dessa longevidade e persistência, é maior a lotação. E aí vem um detalhe muito importante. Tem alguns defeitos, claro. A Rosizense, por exemplo, eu com 3 litros de herbicida ou 4 posso dissecar, já o Xaraés ou o Piatã, os pânicos, eu vou colocar aí 1,5 litro, 2 litros mais de herbicida, nada que R$20 resolva o problema, mas eu posso produzir. Além de 2, 3 arrobas de carne a mais, quando eu plantar a soja sobre essa área, eu vou ter aí mais produção de soja e milho nas áreas de Piatã, de Xaraés, de Marandu e de Mombaça, principalmente do que comparativo com a Rosizense. Então, nós temos boas alternativas, principalmente quando queremos produzir carne e leite na mesma área. Muito bem. Bom, o programa está começando, a gente tem muito ainda o que falar sobre esse assunto, alternativas para a produção de palhada, além da braquiária da Rosizense, tá certo? Tem outras alternativas que você vai conhecer ao longo do programa. E você vai conhecer também agora os nossos representantes de vendas espalhados por todo o Brasil. Lá no Paraná, em Londrina e na região, as sementes da Germipasto são encontradas na Procampo Nutrição Animal. Confira aí, Germipasto ao seu alcance. Meu nome é Eber, sou zootecnista na empresa Procampo Nutrição Animal. A nossa empresa tem a sede em Londrina. Atuamos tanto em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Atua na área tanto de suplementação como de projetos. E hoje nós firmamos uma parceria com a Germipasto, empresa do Mato Grosso do Sul, produz sementes de pastagens. O principal objetivo da parceria da Procampo com a Germipasto é melhorar os resultados do pecuarista. O pessoal que tiver interesse em trabalhar tanto na área de nutrição quanto na área de reforma de pastagem, integração lavoura e pecuária, formação de novos campos de pastagens, procure a gente. A gente está no endereço abaixo, no nosso e-mail é ciufa@pcampo.com.br. O telefone para contato é 43 3328 2415. Celular 43 9680 6653 e espero que a gente possa atender.
Olá, meu amigo produtor, muito bom dia a você, mais uma vez aqui no Balcão de Vendas, e você já sabe, quando nós estamos aqui, promoções e oportunidades imperdíveis para que você se torne também cliente da Germipasto. Lembro para você que nós comercializamos e produzimos pelo menos 17 cultivares à sua disposição. São todas as braquiárias, né? Braquiarão, Piatã, Rusiense, Decumbens, MG4, Charaés, Dictioneiro, Vidícola, Paiaguás, que é uma das grandes opções para você estar trabalhando, principalmente na entre-safra. Nós temos os pânicos, né? Você que deseja implementar, né? Agregar valor aí na sua área, intensificar o seu pastejo. Nós temos os pânicos Tanzânia, Mombaça, Aruana, Massai, o pânico Zuri e também o pânico Tamani, e leguminosas como estilosantes Campo Grande e também acrotalária. Além desse arsenal todo, temos pelo menos 3 apresentações em cada uma dessas cultivares. Nós temos aqui sementes convencionais com 50 de valor cultural para as braquiárias e 35 para os pânicos. Sementes incrustadas que você já conhece, o material inédito, que a Germipasto é pioneira nesse segmento, já são 18 longos anos que a empresa comercializa esse material para você. E a grande tendência de mercado, talvez esse seja o melhor material que a Germipasto disponibiliza para você, que são sementes com 80 de valor cultural, onde com pequenas doses você já vai ter uma quantidade de plantas por metro quadrado suficiente para você ter uma boa formação aí na sua pastagem. Lembro também a você que a Germipasto tem convênio com todas as transportadoras, as maiores e melhores transportadoras. Você que está em qualquer parte do país, seja no Nordeste, seja aí no Rio Grande do Sul, nós podemos atendê-lo da melhor forma possível, enviando a semente para você na sua propriedade ou então também na sua casa. Olha, meu amigo, não perca essa grande oportunidade, a Germipasto sempre facilitando a sua vida para que você se torne mais um cliente da empresa. Lembro também a você que você pode parcelar as suas compras, a Germipasto também concede isso para você. Nós podemos parcelar em pelo menos 6 pagamentos, 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias. Pega o telefone e entre em contato agora mesmo com a Central de Vendas, a equipe Nota 10 e os representantes a nível de Brasil estão esperando a sua ligação. Operadora 67 3389 6700 e um segundo número, esse custeado pela Germipasto. 0800 647 0050. Aí está o nosso endereço na rede mundial de computadores, germipasto.com.br e também nas redes sociais, facebook.com/germipasto, e para você que gosta dos bons vídeos, acesse o YouTube, lá você encontra vários vídeos, inclusive alguns deles explicativos, dizendo para você como você faz uma boa formação da sua pastagem. O plantio direto surgiu no Brasil nos anos 70 e um dos precursores foi o produtor Herbert Bartz, do estado do Paraná. De lá para cá, muitas pesquisas, estudos e avanços aconteceram. Em Mato Grosso do Sul, a Fundação Chapadão realiza um importante trabalho neste sentido. A fundação foi iniciada por força do produtor. Ele sentiu necessidade que a fundação existisse um centro de pesquisa que desse um apoio para o produtor. E ano a ano a gente vem conquistando com seleção de cultivares, que é o nosso papel lá dentro da fundação, a parte de solos, que é junto com o pessoal da fertilidade, enfim, os produtos que vão ser usados para pragas, para diversas doenças. Então isso o produtor que criou. A fundação em 97, até então, até hoje, vem junto com o produtor ano a ano, mostrando técnicas de cultivo, agricultura de precisão, produtos que vêm sendo selecionados, cultivares para região como essa de areia. Em solos arenosos, como é o caso de Chapadão do Sul, a produção de palhada se tornou um diferencial para o bom desenvolvimento da cultura da soja. Nós estamos numa região, né, com condições de solo de textura bastante arenosa, né? E aqui a palhada vamos falar assim, seria um primordial para o sistema de produção da cultura da soja. Por quê? Nessa região nós temos uma boa quantidade de chuva, porém mal distribuída. E como é um solo de textura um pouco mais arenosa, nós não conseguimos uma boa retenção de água durante todo o desenvolvimento da cultura. Então a palhada seria um fator primordial, né, onde nós evitaríamos a perda de água por evaporação, né, manteríamos uma umidade no solo mais adequada e mantemos a temperatura do solo, né, onde com isso nós temos uma boa condição para um bom desenvolvimento da planta durante todo o seu ciclo.
Importante destacar também a influência da palhada no controle de plantas daninhas. A palhada, devido a você manter uma cobertura de solo, você evita uma maior infestação de plantas daninhas. Ou seja, essa camada, como ela fica uma camada bastante espessa, essa planta daninha ela não consegue germinar. Com isso nós temos uma menor infestação de plantas daninhas numa área com palhada, quando comparado a uma área onde um solo totalmente descoberto. É mais apto a um maior desenvolvimento de planta daninha. E com isso nós temos um custo maior de produção devido a ter uma maior necessidade de utilização de herbicida dentro desse sistema de produção. O produtor rural Teru Takahashi ressalta outros benefícios da palhada, principalmente no período seco do ano. A diferença que a gente vê é numa época de estiagem, por exemplo, que você pega uma época de seca, quando você não tem a palhada, a gente tem problema de anelar soja, da soja afinar, de chegar até morrer perto de soja, né? E na palhada não, a soja fica protegida com essa palhada. Então o sol e o clima quente demais, ela não acontece isso, sabe? O solo está sempre fresquinho, a umidade conserva por muito mais tempo e eu acho que é uma grande vantagem para nós. Faça a escolha certa para a realização do plantio direto na sua propriedade. Escolha as sementes da Germipasto. Germipasto, sempre ao lado do homem do campo. Muito bem, programa de hoje falando sobre produção de palhada e focando as alternativas para que você tenha uma palhada de ótima qualidade. Armindo, a gente consegue ver aqui nessa imagem talvez o que é desejável quando falamos em consórcio de braquiária com um grão. Está aqui, essa imagem nos mostra o milho com a braquiária, é isso? Bom, em primeiro lugar, é bom colocar, principalmente em solos mais arenosos, com pouca, pode ver que não tem palha. Houve um plantio aqui com rotação de culturas, sem a braquiária, e é um plantio praticamente um cultivo mínimo, não é plantio direto. E sabemos que hoje não se pode mais pensar em produzir grãos sem ser plantio direto, em plantio sobre palha. Não temos a palha, e aqui estamos mostrando, principalmente no Mato Grosso do Sul, no Paraná, São Paulo, Mato Grosso, parte de Goiás, o plantio do milho safrinha consorciado com pastagem. Então o pessoal usa uma linha no meio do milho, aqui no caso um milho mais passado, milho de 75 com 2 linhas de capim, pode ser usar o milho de 50 com 1 linha de capim no meio. São alternativas de acordo com as máquinas da propriedade e você faz o plantio consorciado na mesma operação. Máquinas hoje que tem linhas semeando milho e também caixas para semear as braquiárias, no caso aqui do plantio. Mas aí vem um dado importante. Nós, para fazer esse sistema desse, temos que se preocupar com a supressão. Anos que temos chuvas regulares, ou chuvas boas, certamente essa estande de plantas aqui vai competir com o milho. Mas após a colheita da soja, vai vir a soja tiguera e vai vir as invasoras. Eu tenho que aplicar um herbicida para folha larga. Eu já coloco junto com o herbicida para folha larga, um herbicida supressor, que ele vai matar as pontas dos capins. Vê se tem outra imagem para frente passando aqui. Uma imagem passando mostrando que a braquiária, aqui, é ótima. O produtor que não fizer, por exemplo, a supressão, essa braquiária vai competir demais com o milho, vai cair muito a produção do milho, reduzir aí em mais de 20 sacas e poderá complicar a colheita. O programa aqui, a função do programa é levar uma informação correta ao produtor. Então, antes dessa fase, as braquiárias com 1 a 4 perfilhos, entra-se com herbicida supressor para segurar a braquiária, não competir o mínimo possível com o milho. Quando o milho entra em maturação, a braquiária sobe, eu colho o milho, posso fazer aí uma boa palhada para plantio direto, ou colocar animais para pastejo e voltar também com palhada. E aí você perguntou do piatã. A vantagem do piatã, porque ele é o mais indicado para consorciar com milho, com sorgo, porque ele é lento na fase inicial, as folhas bem retas competem menos, um pouco menos de raiz na fase inicial, e os consórcios é o que menos reduz a produção de milho. Mas nós notamos que toda vez que nós, mesmo um bom consórcio, onde tem uma boa palhada após a colheita do milho, ou para pastejo ou para plantio direto, há sim uma redução, 4, 5, 10 sacas de milho a menos. Porém, quando eu planto a soja, eu colho até 15 a 20 sacas de soja a mais. Então, claro que quando eu tenho muito pouca palha, o milho vai produzir totalmente, mas o meu efeito palha reduz.
Então é importante o produtor ter uma palhada, não excesso de palha, que pode ter problemas de plantio. Vou pegar um exemplo, se nós pegarmos hoje, colher o milho, por exemplo, em qualquer época, colher uma soja, planta pasto, solteiro, num ano favorável, pode complicar depois o plantio direto. Aí a recomendação de secar 60 dias antes, para que a decomposição dessa palhada, mas muito importante é você ter esse consórcio, produzir o milho aí nos nossos experimentos foi em torno de 5 a 7 sacas a menos, e a soja veio produzindo. Agora, um outro dado que nós estamos fazendo uma tese de doutorado em cima de 5 forrageiras, mostrando que no segundo ano da cultura do milho, chegamos de 20 sacas a mais de milho comparada com uma parcela que foi apenas soja, milho, safrinha, sem ter a braquiária. Então, é uma coisa importante, esse efeito da palhada não é apenas por 2 meses, por 3 meses, por 4 meses. É matéria orgânica, é sistema radicular, nós temos aí uma produção de 6 a 7 toneladas de raiz e 6 a 8 de palhada na superfície. São 14 toneladas de palhada, ciclando nutrientes, aumentando a matéria orgânica, e esse efeito não é para 6 meses, pode durar por até 2 a 3 anos o efeito nas culturas subsequentes. Por isso, a importância da palhada e a importância das pastagens nesse sistema. Legal, muito bem. Bom, nós vamos agora para o nosso primeiro balcão de vendas, o segundo balcão de vendas de hoje. O Guilherme já falou com a gente hoje, mas você, produtor rural, não pode perder a oportunidade não, viu? Porque tem condições especiais para você no programa de hoje, hein? Além da Ruziense que a gente sempre fala aqui, outras oportunidades para você produzir palhada, não só na questão agronômica, mas também na questão econômica, não é, Guilherme Beretta? Fala aí. Ok, Éder Campos, olha agora muito bem acompanhado. Nós estamos aqui no balcão de vendas mais uma vez com a VDTEC Plus, essa máquina que é o grande divisor de águas quando se pensa em distribuição de sementes e semeadura de sementes de forrageira. Por quê? É uma máquina que vai levar tecnologia, vai levar economia, vai levar precisão, afinal atende o novo conceito da formação e da reforma da pastagem, que é a quantidade ideal de sementes por metro quadrado, não tem mais aquela história de quantidade de quilos por hectare. É uma máquina versátil, uma máquina que trabalha rapidamente. Só para se ter uma ideia, se ela trabalhar na largura máxima dela, que são 10 metros, a uma velocidade de 8 km por hora, nós temos aí 80 hectares feitos num único dia. É por isso, meu amigo, que você já deve ir pegando o telefone e entrando em contato com a central de vendas da Germipasto. Eu lembro a você que a Germipasto é produtora dessa máquina, é uma máquina genuinamente brasileira, feita aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A parte de reposição de peça, a parte de assistência técnica, a parte de auxílio a você, produtor rural, é feita justamente com a Germipasto aqui em Campo Grande. É uma máquina que regula pequenas quantidades. Você, por exemplo, quer trabalhar com estilosantes Campo Grande, está com sua pastagem já implantada, precisa adicionar 2, 3 kg de estilosantes aí na sua pastagem já formada, a VDTEC vai fazer isso com precisão. Eu lembro a você também que um dos grandes características dessa máquina, inclusive a peça que deu patente para a VDTEC, chama-se vibrodosador. São pequenas placas como essa que nós estamos vendo aí, onde o produtor, a cada espécie, a cada largura de trabalho, a cada quilo por hectare que ele vai semear aí na sua propriedade, ele vai ter uma sobressalente para estar mudando. Então eu estou trabalhando, por exemplo, com o Piatã. Trabalhei com o Piatã, terminou o Piatã, eu vou entrar, por exemplo, numa Dictioneura. Então nós vamos simplesmente mudar essa peça, é muito fácil. Você vai soltar apenas 4 parafusos, trocar um novo VD, colocar um novo vibrodosador e aí sim iniciar o trabalho imediatamente. É por isso, meu amigo, que você precisa pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. A equipe está lá de plantão esperando a sua ligação. Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação local aqui do nosso estado, do Mato Grosso do Sul, e um segundo número, esse gratuito para qualquer parte do país, 0800 647 0050. Aí está o nosso site, inclusive um site bastante instrutivo, nós temos várias informações, características de gramíneas, encontre aí o seu representante próximo a você, tudo isso você encontra no nosso site. E também nas redes sociais, facebook.com/Germipasto, e para você que gosta dos bons vídeos produzidos pela equipe de jornalistas da empresa, acesse o YouTube, lá você encontra vários vídeos que a empresa disponibiliza para você. É com você, Éder Campos. Muito bem, valeu, Guilherme Beretta. Daqui a pouquinho você volta com mais balcão de vendas. Olha, outro dia nós conversamos aqui no programa, até na nossa copa, aqui no nosso café, com o professor e doutor em agronomia Luiz Carlos Ferreira de Souza, que é da Universidade Federal da Grande Dourados.
estava eu e o Daniel Diraim, nós batemos um papo com ele sobre outras alternativas para a produção de palhada. Você vai rever com a gente essa entrevista. Acompanhe. A partir de 2013, nós abrimos uma linha de pesquisa no qual até o Armindo, pesquisador da Embrapa, tive o prazer de estar orientando ele como ele estudante de doutorado. E aí então nós formatamos, ou implantamos esse experimento que ele tem duplo propósito. No nosso caso, a gente está avaliando o consórcio de milho com várias braquiárias. Mas isso ele pode servir também para o produtor que quer formar pasto, porque como vocês podem ver, tem algumas fotos aí mostrando, ao contrário do que normalmente o produtor faz, tendo apenas o capim nas entrelinhas do milho, aí nós adotamos 2 linhas do capim nas entrelinhas. E aí nós estamos avaliando 5 forrageiras. Nós estamos avaliando a rusiense, que é o capim bastante já conhecido dos produtores, e o mais utilizado, consequentemente, dentro desse propósito. Mas nós estamos estudando também o Mombaça, nós estamos estudando a Rusiense, o Piatã, estudando o Charaés, o Mombaça, e o Braquiarão, o Marandu. Dentro desse aspecto, nós temos o capim consorciado, o capim solteiro, e depois que nós colhemos esse milho, e esse capim, logicamente, também ele está avaliando, também de ser avaliada a condição de produção, a quantidade de produção de massa que ele está produzindo, porque ele também pode ter o propósito do último ano que o produtor queira implantar a pastagem dentro do sistema desse, ele pode colher o milho e deixar a pastagem pronta. Então a gente avalia também a quantidade de palha, a quantidade de massa que isso produz. Isso realmente é um experimento que ele tem dado para a gente assim, muita alegria no sentido de que o plantio direto precisa de palha. E quando a gente olha esse experimento e os capins, eles têm as habilidades diferentes de produzir palha em termos de volume e hábito de crescimento das plantas. Então é um experimento que ele não tem prazo para encerrar, porque esse aí ele está sendo um laboratório de campo. Então ele vai agora para o 3º ano de milho já consorciado, né? E lógico que esses dados vão ser publicados, divulgados também para o produtor. Uma coisa importante, depois o professor pode nos ajudar mais para frente, é justamente isso que o senhor falou. Por exemplo, o produtor usa rusiziense por vários motivos, questão de custo, se adaptar melhor ao consórcio com o milho, a facilidade de dessecação depois para voltar à cultura da soja, e além da dessecação, plantio, a plantabilidade, não ter dificuldade por ter menos touceira, esse tipo de coisa. E perguntar ao Luiz Carlos o seguinte, e essas outras cultivares? E o Charaés, o Marandu, o Mombaça, como que foi? Ou teve alguma dificuldade na hora de plantar soja sobre essas culturas e também na dessecação? De maneira geral, nós temos aí várias imagens, é possível que haja essas fotos aí, essas imagens no programa. Hoje, as semeadoras que hoje o mercado está ofertando, elas são muito adaptadas para o plantio. E mesmo nós temos aí condições de palha, você pega um capim solteiro aí, como o Marandu, como o próprio Mombaça, produzindo aí 18, 19 toneladas de palha por hectare, que é uma situação, quer dizer, o ideal, digamos, mas o que se procura é em torno de 4, 6 toneladas de palha. Somando essas palhas, nós atingimos muito mais do que isso e com facilidade, em função dessa forragem. Mas é tranquilo. Nós não tivemos dificuldades de fazer um plantio bem feito. O estande da soja foi adequado, conforme a gente tinha planejado, as sementes tiveram uma germinação adequada. Então, hoje esse problema já está tranquilamente solucionado pela qualidade das semeadoras. Muito bem, boa a entrevista com o professor Luiz Carlos Ferreira de Souza, da Universidade Federal da Grande Dourados. Bom, nós continuamos ainda sobre esse assunto, falando sobre esse assunto, que é a produção de palhada com outras alternativas, com outras cultivares como alternativas, além das rusizienses. Nós podemos ainda destacar sobre esse assunto, Armindo, a quantidade de sementes que deve ser utilizada para a formação de palhada, a supressão, que é um fator muito importante, e também plantio solteiro ou plantio consorciado. Perfeito. Essa matéria que passou, nós acompanhamos junto com o professor Luiz Carlos lá em Dourados, justamente para responder a pergunta do produtor. É só rusiziense? Pode ser outras forrageiras? E quais são os principais cuidados? É claro que quando eu quero só um pouco de palha, vou reduzir a quantidade de sementes,
botar um mínimo de semente para formar uma cobertura razoável. Mas nesse experimento que nós vimos aí, e temos imagem aqui na tela para ver, mostra que nós usamos uma alta taxa de semeadura, né? Olha, usamos a supressão, olha que foi suprimido, ó, ficou pequenininho o capim, muito boa essa imagem. O capim não está competindo com o milho e após o milho entrar em senescência, o capim retorna ao crescimento. Então, o importante é usar o herbicida supressor para não ter uma alta competição. Em que momento que usa esse supressor, Armindo? Importante, mais ou menos 15 a 20 dias após a emergência, quando as pastagens estão de 1 a 5 a 4 perfilho, é o ponto ideal. Tem um detalhe importante, claro que tem que usar tecnologia. Se eu passar um supressor numa fase mais cedo, 10, 15 dias da germinação, posso matar toda a minha braquiária, a cobertura, e eu gastei com a semente, gasto com herbicida e não vou ter minha palhada. Então, se eu retardar a aplicação 30 dias num ponto como esse, por exemplo, pode ver que está com um palmo, 20 centímetros de altura, já está competindo com o milho, a dosagem de herbicida tem que ser o dobro e a competição do milho já aconteceu. Então, a redução vai ser muito grande e eu vou ter que aplicar, talvez, não 150 ml do nicosulfurão. Esse capim, essa braquiária está alta demais para o milho aqui? Muito alta. Alta competição, então, é isso? Isso é um teste mostrando até que nível de ciclo vai a competição, para poder falar com o produtor com números. Numa situação dessa aqui, primeiro, vai dificultar a colheita do milho e a redução pode chegar até 20 sacas de milho a menos. Então, é o seguinte, mesmo a resistência, se nós plantarmos na técnica, usando aí 20 plantas por metro quadrado, para ter uma boa palhada, para ter um bom sistema reticular, um bom pastejo, se nós não suprimirmos, vai ter problemas na colheita e também depois do plantio direto. E um detalhe importante, de todas as forrageiras, aqui, um plantio solteiro, por exemplo, a partir de fevereiro, janeiro e fevereiro, com alto volume de palha, sem usar a pecuária de corte, e aí vem um dado importante, por isso a pecuária tem que estar presente, a integração é fundamental, mas mostrou esse experimento, quando plantamos a cultura solteira da pastagem, sem competição, sem supressão e um ano favorável de chuva, nós chegamos a 23 toneladas de palha, 25 toneladas de palha na hora de secação para a soja. E claro, houve primeiro o embuchamento, dificultou o plantio, né, não ficou um stand muito baixo e houve o estiolamento, ou seja, a soja teve que buscar luz e, claro, perdeu a produção. Então, o trabalho mostrou que plantio solteiro em épocas favoráveis, ou eu corto para silagem, ou eu corto para feno, quem tem esse objetivo, para confinamento, ou para gado leiteiro, ou eu coloco animais em pastejo. Portanto, caminha muito junto aí a pecuária e a lavoura nessa integração, você tendo palhada, potencializando a cultura de grãos. Nós temos uns cálculos, hoje quem planta pastagem com milho, a soja chega a produzir de 30% a 40% mais de lucro líquido e a pecuária, aí nem se fala, a pecuária, se eu usar 16 meses de pastejo, eu ultrapasso 30 arrobas de carne e com lucro, uma margem líquida próxima a R$2.000 por hectare. Então, se nós virmos hoje o produtor de grãos que usa essas palhadas tecnicamente e também deve utilizar em pastejo, aproveitar a potencial da pecuária de corte, praticamente é um sistema imbatível. Jamais um produtor de grãos vai competir com um produtor de grãos que usa pastagem. Jamais um pecuarista de pasto degradado ou recupera pasto vai competir com o pecuarista que tem lavoura, que tem esses pastos maravilhosos, de altíssimo nível. E isso aí, uma vez iniciando, não tem retorno. Com certeza. Bom, tem jeito sim de ganhar dinheiro com o negócio, né? Eu quero aproveitar, além da produção, né, tem um outro jeito de ganhar dinheiro que é economizando, né, Daniel? O Guilherme está chamando a gente no balcão de vendas ali. Vamos economizar, gente? Comprar bem é fundamental. Com certeza, é fundamental comprar bem para poder colocar essa tecnologia com custo baixo, acessível e ganhar dinheiro. Com certeza. Então vamos para o balcão de vendas com o Guilherme Beretta, que chama a gente, né, Guilherme? Ok, Helder Campos, oportunidades imperdíveis aqui no balcão de vendas. Olha, eu lembro a você que a Germipasta é uma das grandes produtoras da semente de pastagem e isso nos dá a grande credibilidade e está dizendo para você que você está adquirindo as melhores sementes do mercado nacional. Por que isso? Nós temos toda uma OBS tecnificada, lá é onde acontece toda a formação dos lotes da semente. Se uma semente é 80 de valor cultural, se ela é 60, se ela é incrustada. Falando em sementes incrustadas, só para você ter uma ideia,
como que se chega nesse material. É uma semente que é colhida no campo de produção como qualquer outra semente, é levada para a nossa unidade de beneficiamento, a UBS, e aí sim é levantado a pureza dela, em torno de 90% a 95%. Posteriormente, essa semente, toda a semente da Germipasto, diga-se de passagem, ela é escarificada, que nada mais é que a retirada de um tegumento que em algumas espécies, muitas vezes impede uma boa germinação. Então nós escarificamos essa semente, posteriormente é feita a aplicação de um fungicida, nós usamos aí o Vitavax-Tiran, você que tem problema de fungo de solo, então esse produto vai combater e vai melhorar a sua semente, a germinação da sua semente. E por último, é feita a aplicação da camada de macro e micronutrientes. Essa é a incrustação da Germipasto. Um outro produto que nós temos para você, que talvez seja o grande carro-chefe hoje da Germipasto, são sementes de alta pureza. Eu sempre lembro que o agricultor ele compra uma semente de soja limpa, né? Uma semente de soja de alta pureza, ele compra uma semente de milho de alta pureza e a Germipasto também há algum tempo já comercializa as sementes das braquiárias e também dos pânicos com alta pureza, onde o produtor vai usar em torno de 3 a 5 quilos por hectare. Com essa pequena dose você já tem aí uma boa formação da sua pastagem. Também nós temos os laboratórios próprios lá na Germipasto em Camapuã, onde é a nossa matriz. E o laboratório, eu sempre digo que é o grande coração da empresa. É lá onde a gente identifica cada lote, identifica a germinação de cada lote, é feito os testes de tetrazóleo, é feito o teste de germinação no Gerbox, na casa de vegetação. São pelo menos 3 a 4 testes germinativos que a Germipasto repete a cada lote para que a gente tenha certeza que a semente que vai para você é uma semente de extrema qualidade. É por isso, meu amigo, que você precisa pegar o telefone e entrar em contato agora mesmo com a central de vendas da Germipasto. Operadora 67-3389-6700, essa é uma ligação local aqui do Mato Grosso do Sul e um segundo número gratuito para todo o Brasil, 0800 647 0050. Aí está o nosso site também, germipasto.com.br. Inclusive, se você estiver fora do Mato Grosso do Sul, precisa encontrar um representante próximo a você para trocar uma ideia, né, fazer um posicionamento de algum produto, simplesmente você vai clicar no mapinha do seu estado, entre em contato com esse representante, ele vai auxiliá-lo da melhor forma possível. E também nas redes sociais, facebook.com/Germipasto, e para você que curte o YouTube, lá nós temos inserido praticamente 400 vídeos aí à sua disposição. O Éder Campos, vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e até a próxima. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. É pelo segundo ano que a gente usa a semente de vocês, da Germipasto, tá? E usa também aquele implemento que vocês têm, que eu acho fantástico. Essa área aqui é uma área de 22 hectares, da MG5. Estou satisfeito com o resultado do que está acontecendo. O que eu poderia dizer? Eu acho que o representante de vocês aqui é o espelho da empresa. Ele é uma pessoa bastante competente, ele é uma pessoa comprometida com a gente. O que a gente quer de uma empresa é isso, que nos venda um produto de qualidade e assuma responsabilidade sobre o que vende. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Muito bem, mais um cliente satisfeito Germipasto. Olha, quero aproveitar e mandar um abraço para o Olímpio de Brito, lá do Mato Grosso, viu? Nelore Cangaian, que é cliente da Germipasto. Bom, tem algumas perguntas que os produtores normalmente têm essas dúvidas, Armindo, e sempre nos perguntam, de uma forma ou de outra, sobre a questão custo-investimento. Você falou que é possível aumentar sacas de soja, mas quanto custa para aumentar essas sacas de soja? Qual é o investimento que o produtor tem que fazer? Mas antes disso, só para a gente reforçar o assunto de hoje, nós falamos que além da Rusiziensis, existem outras cultivares que podem ser utilizadas para a produção de palhada. Falamos do Piatã, Daniel, o que mais? Sim, Piatã, Xaraés, próprio Marandu, Braquiarão, a Rusiziensis e Mombaça, né? Dentro dos pânicos, Mombaça, Zuri, Tanzânia, que aí seria um foco mais também para quem vai por boi, mas principalmente Piatã, Marandu e Xaraés são
principais alternativas aí. Marandu, Charaés e Piatã. E aí o Armindo já comentou muito bem a questão do Piatã ser o que menos compete com milho. Então, principalmente para quem faz milho safrinha, talvez seja a melhor alternativa colocar Piatã por conta da competição, que é um fator importante. E são cultivares com essas, que a gente tem à disposição do produtor, né? Essas cultivares que a gente está falando como alternativa. Né? Exatamente, todas elas germipastos. Produz em casa, tem em casa para disponibilizar o produtor rural de todo o Brasil. Muito bem. Bom, Armindo, voltando à questão do aumento de produção de sacas por hectare, quanto custa para aumentar essas 20 sacas a mais? Bom, completando o que o Daniel falou, nós temos, por exemplo, um dos problemas do velho braquiarão, por isso que entrou o Piatã, o Charaés, o Paiaguás, que o braquiarão é um cultivar que produz muito bem de novembro a meio de março. É um cultivar que cresce do portfólio todo, que menos cresce de março para julho. Então, nós estamos colocando o Piatã e o Charaés está entrando, porque são forrageiras que têm um crescimento melhor nesse período, é o período crítico. Então, a partir de maio, tem uma pastagem de alta qualidade para os animais, esse crescimento maior do Charaés e do Piatã, por isso que está tomando espaço do velho braquiarão. O custo para formar uma palhada, tanto para plantio direto, ou uma palhada para plantio direto e produção de carne, ou usando o plantio consorciado com milho para usar essa pastagem por 1, 2 ou 3 anos e depois voltar com lavoura, fazer a verdadeira integração lavoura-pecuária, esse custo de formação, eu botaria, já que falou em termos de saca de soja, de 1 saca a 1,5 sacas. Esse é o custo para ter uma palhada nesse nível, nessa cobertura. Mas para ganhar 20 sacas, né? Então... Não. Aí, gente, se eu tenho um ano seco, um ano de estresse hídrico, um veranico muito acentuado, e eu tenho lá, e é importante, quando se vai pastejar ou cortar, eu tenho que ter palha. Então, claro que o manejo animal, na integração, eu não posso baixar esse pasto. O que aconteceu, muitos produtores formou um pasto muito bom, uma palhada, visando a soja no ano seguinte, ou no verão seguinte, e o produtor rapou até o chão. Aí quando chegou não tinha palhada. Então tentou priorizar a pecuária e não teve palhada para a lavoura. E é isso aí vai complicar. Então, tendo essa palhada de qualidade, nós falamos em 8 toneladas na superfície, até 20. De 2 a 20 toneladas, 18, depende da plantadeira, planta bem. Passou de 18 toneladas, complica o plantio. Mas vamos falar em 8 toneladas de palha e mais raiz. Isso aí, num período seco, chega a dar 20 sacas a mais. Então, o veranico na região... 20 sacas a mais, gastei 1,5 para produzir, é isso? Bom, agora vem, esse ano espetacular, chuva, até em excesso, o cara fala, não, então não vai ter efeito a palhada. Por essa palhada, ciclar 60 kg de fósforo, ciclar aí mais de 140 kg de potássio, palhada, estrutura de solo, agregado de solo e fornecer esse nutriente prontamente disponível para a soja, nós mesmo no ano chuvoso, 5 a 7 sacas a mais. Então, não tem como isso falamos no primeiro ano, na primeira palhada. Só que essa palhada, fizemos um experimento, colocamos pastagem solteira e consolada com milho e plantamos a soja. Aí produzimos aí 14 a 15 sacas a mais em 2014 e daquela palhada que sobrou, plantamos o milho safrinha. Deu 20 sacas de milho a mais, onde nós tínhamos palha de 2 anos de braquiária, contra que não tinha palha nenhuma, um produtor que só não usava a palhada. Então, os efeitos são acumulativos ao longo dos anos e muito importante e barato fazer essa palhada. Muito bem. Bom, Daniel, quer complementar? Só o seguinte, eu acho que é a sua pergunta que é a minha dúvida também. Porque, como o Armindo falou, de 1 a 1,5 saco por hectare de custo de semente, porque o resto do sistema é igual. O plantio do milho vai ter que ser feito, já coloca a caixa, já planta junto. A supressão do milho é feito porque ele usa herbicida para controlar a folha larga, então é feito e o custo é baixo. E aí vai de 1,5 a 1 saco, de 1 a 1,5 saco por hectare, que é o custo da semente. Ele vai ter lá 15, 20, 10 sacas de soja de acordo com a condição climática, vai ter os benefícios da reciclagem de nutrientes, que aí ao longo dos anos vai melhorar. Só que ainda tem, Armindo, a possibilidade dele pastejar. Nós não estamos considerando que ele pode produzir carne, fazer uma outra safra. Tanto é mais apertado, mas dá para ele fazer mesmo em consórcio com o milho, tira o milho e usa lá 3 meses, 2 meses, 60, 70 dias essa pastagem. E também aquele produtor que, por exemplo, colheu a soja mais tarde ou não vai entrar com milho safrinha,
pode utilizar a braquiária, o pânico também, como opção de pasto pro inverno. E também aquele produtor que pode formar um pasto, passa o inverno, o verão e o inverno seguinte e volta dali 18 meses com a soja. Ele passa um período maior com essa pastagem com piatã, com charaés e até o pânico. Então, considerar esse sistema onde o produtor consegue produzir carne, aí é como você fala, né? Realmente é imbatível. O Daniel, esse assunto é importantíssimo. Nós lançamos um tema chamado São Mateus. A gente volta nele já. Volta nele. Sobre isso, a gente vai finalizar. Nós vamos encerrar o programa com esse assunto e depois também vamos falar um pouquinho sobre a produção de gado, utilizando essa palhada que é produzida para o grão e depois para o gado. Tá certo? A gente finaliza o programa com este assunto, porque nós temos outros compromissos para cumprir agora com o balcão de vendas. Temos também a nossa força de vendas espalhada por todo o Brasil. Em Dourados, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, você vai encontrar os produtos da Germipasto na Cone Produtos Agropecuários. É a Germipasto ao seu alcance, depois vem o balcão de vendas com o Guilherme Beretta. Veja aí. Olá, amigo produtor, eu sou o Vinícius Guzmão, sou o representante Germipasto em Dourados, através da Cone Produtos Agropecuários. Você que busca um atendimento diferenciado, uma semente de qualidade, conte conosco. Estamos na rua Oliveira Marques, número 3015, no centro de Dourados, Mato Grosso do Sul. Através do telefone 67 8121 2961 ou também pelo fixo 067 3423 0400. Conte conosco através desta parceria entre Cone Produtos Agropecuários e Germipasto. Olha, meu amigo, você já conhece essa máquina? Essa máquina chama-se VDTEC Plus, uma máquina específica para semente de pastagem. É uma máquina elétrica ligada na bateria do trator e que preferencialmente deve ser acoplada na dianteira. Dessa forma, nós conseguimos que no mesmo trator, na mesma operação, na traseira desse trator, já vem um segundo equipamento, a grade ou rolo, fazendo a incorporação das sementes. E aí, meu amigo, você está economizando uma operação que tem um custo aproximado de R$50 por hectare. Esses são os argumentos para provar para você que é uma máquina que se paga. Outro detalhe que a gente trabalha através da matemática para provar para você que é extremamente viável é quando você utiliza uma semente de alta pureza. Quando você utiliza uma semente com 80 de valor cultural, onde a recomendação é em torno de 4 a 5 quilos por hectare, quando nós fazemos essa conta do custo hectare, identifica-se que esse material tem um custo em torno de 15 a 20 reais menor em relação a uma semente convencional, uma semente, por exemplo, de 50 de valor cultural. Então nós temos economia de uma operação, 50 reais por hectare. Economia também da semente que você vai utilizar junto à VDTEC, mais 20 reais por hectare. Então nós temos facilmente, além de todos os outros atributos, R$70 por hectare de economia que a VDTEC proporciona para você. Uma conta muito fácil, e eu provo para você que ela se paga rapidamente, é que em torno aí de 150, 140 hectares, feito na vida útil da VDTEC, não é só no primeiro plantio, você já pagou essa máquina e ela sobra toda a tecnologia envolvida nela lá no barracão da sua propriedade. Olha, meu amigo, é o grande divisor de águas, eu sempre digo isso, você que busca algo mais na sua propriedade, busca agregar valor, busca tecnologia, eu apresento para você aí a VDTEC Plus, uma máquina que você precisa ter para finalizar aí o seu plantio com chave de ouro. Tá aí os números dos telefones para você se tornar cliente VDTEC Germipasto. Operadora 67-3389-6700, essa é uma ligação local aqui do nosso estado, nós estamos no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, na capital do estado, e também um segundo número, esse gratuito para todo o Brasil, 0800 647 0050. Aí está o nosso endereço eletrônico, germipasto.com.br e também nas redes sociais, facebook.com/germipasto e curta os vídeos da empresa também lá no YouTube. Lá nós temos vários vídeos que a empresa disponibiliza para você. Bom, meus amigos, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.
grande diferencial da nossa empresa é saber o que acontece desde a produção até a chegada da semente no cliente. Então, assim, a rastreabilidade, nós não compramos sementes, nós produzimos as sementes, escolhemos os melhores lotes, armazenamos de uma forma adequada, temos um laboratório dentro da UBS, onde dá uma sistemática muito boa de análise, então mensalmente isso é feito. Aqui, inicialmente no corte, já é possível ver as estruturas então da semente. Podemos observar que há uma intensa atividade celular nessa semente, por isso a coloração vermelha. A semente que possui um embrião não viável, você pode ver que ela aparentemente, o embrião aqui está uma cor preta, não houve atividade celular, então não absorveu a solução. Então, é uma semente não viável que não vai gerar uma planta. Quem produz leva vantagem, que é o nosso caso. E no Brasil há poucos produtores de semente e pessoas que comercializam para o consumidor final. Que é o nosso caso, nós somos produtores e comercializamos para o produtor final. Esse é o diferencial, a gente domina a cadeia. Hoje os campos de produção da Germipasto têm um acompanhamento do responsável técnico desde o plantio até a colheita, incluindo os tratos culturais com aplicações de herbicida para controle de pragas, ervas daninhas, plantas invasoras, tanto como inseto, fungicidas para doenças fúngicas e controles periódicos, que irá garantir a qualidade dessa semente. Então, se está em casa, podemos vender. E se podemos vender, o produtor tem uma garantia que aquela semente vai ser entregue. Imagina quem faz uma entrega futura e tem que ir no mercado comprar, e se não consegue comprar? E se compra um produto que a qualidade não é tão boa? Hoje a semente de braquiária das forrageiras, quando atinge o ponto ideal de colheita, ela cai no chão. Então, por isso que não dá para se colher no cacho. As empresas que colhem no cacho irá colher semente meia grana, sementes verdes e poucas sementes maduras. Então, o vigor, a qualidade fisiológica dessa semente irá ser comprometido. Estamos acompanhando aqui um campo de braquiária brisanta cultivar marandu, onde vocês podem ver, está em plena floração, o que garante que essa produção aqui, esse campo, irá produzir a semente que será entregue a você, produtor rural. Aqui a semente já está na palha, no chão, pronto para ser colhida, como a gente pode notar aqui. Porque o que o produtor compra, ele é entregue com qualidade. Bom, você viu aí nesse último vídeo como são produzidas as sementes da Germipasto, né? Os cuidados que a empresa tem para que você tenha a melhor qualidade aí na sua fazenda, viu? Porque esse é um cuidado que você deve ter na hora de escolher uma empresa sementeira. É uma empresa que seja idônea, que tenha muita qualidade. Você viu os campos de produção da Germipasto, nós mostramos também o laboratório da Germipasto, onde tem todo o processo, né, Daniel, de cuidado. Isso nos dá uma segurança muito grande, né, equipe comercial. Na hora de fazer a recomendação, na hora de chegar com a quantidade de semente ideal para o produtor, saber que realmente aquela semente passou por um teste, passou pelo laboratório, a semente germinou dentro da empresa antes de ir para a propriedade. Então, isso nos dá uma segurança muito grande na hora de recomendar. Como a gente fala, né? A gente pode assinar embaixo que vai germinar. Isso realmente faz muita diferença. E outra vantagem é o fato de a Germipasto ter os campos próprios de produção, né, Daniel? Que garante essa mesma qualidade e volume. Conseguir ter produto, ter oferta de semente para o produtor com um custo menor, que é muito importante. Chegar com preço competitivo, com qualidade e produto diferente. Sementes puras, sementes incrustadas, sementes convencionais. Ideal para qualquer tipo de plantio. Independente do sistema de semeadura que o produtor tem dentro da propriedade, ele vai encontrar na Germipasto a opção que ele vai conseguir realmente otimizar tudo isso e ter sucesso na hora de fazer a semeadura, na hora de fazer o plantio, na produção de carne, na produção de leite, na integração, na palhada, enfim, qualquer sistema o produtor vai ter. E ainda tem a VDTech Plus, a VDTech
para realmente resolver o problema de plantio. Exato. E também nós já citamos em alguns programas, tanto na hora da pecuária quanto na agricultura, ela tem realmente revolucionado a forma de colocar a quantidade correta de semente que o produtor precisa por hectare. Isso aí, até que para arrematar o processo de qualidade que a empresa tem na produção de sementes, né? Uma boa semente merece um bom plantio, não é, Armindo? O sucesso da pecuária de corte começa com uma boa pastagem. E se não tem uma boa semente, não tem formação do pasto, aliás, um dos maiores problemas da degradação das pastagens a nível nacional, até em outros países, é a má formação. Você formou mal o pasto, a invasora vai tomar conta, a adubação não vai responder, vai ter problema de erosões e tem que refazer tudo novamente. Então, pastagem, se planta pasto para 3, 4, 10, até 30 anos, dependendo do manejo. Então, tu tem que garantir uma boa formação para ter um sucesso. Não é como uma lavoura que é 2, 3, 4, 5 meses e você colhe. Pastagem é para 10 anos ou mais. E por isso, a importância de uma semente e de uma boa formação da pastagem. Certo, de uma boa máquina para o plantio. Bom, vamos finalizando o programa de hoje, mas a gente ainda tem alguns minutinhos para falar sobre esse assunto, né? Além da Rusizienses, quais outras alternativas que nós temos para a produção de palhada. Só que agora, nesse final de programa, nós vamos falar sobre o pasto na integração. Produziu a palhada, colheu o grão, o milho, e aí o que sobra, o que vem depois é o pasto. Armindo. Olha, na verdade, nós já fizemos um programa, mas vale a pena reforçar. Formação, estratégia de pastagem. A pecuária de corte hoje, a nível de Brasil, tem que se programar um planejamento forrageiro e um deles é formação estratégica do pasto para o período seco, no grande parte do Brasil, centro-oeste, norte e nordeste do Brasil. Ter uma pastagem formada janeiro, fevereiro, março, até final de março, para ter um pasto a partir de maio, de altíssima qualidade, sem semente, sem palha seca, com alto valor nutritivo. E aí entra aqui nessa imagem, da integração lavoura-pecuária, pode ser uma área limpa, sem toco, sem árvore, a integração. Esse pasto provavelmente é mês de junho a julho, onde 90% do centro-oeste brasileiro, as pastagens estão seca, torrada, de baixíssima qualidade, com proteína de 6, 7%, na integração lavoura-pecuária, após a colheita do milho safrinha ou o plantio de pasto depois de soja, a proteína aqui vai a 16, 17%. E nós contrariamos todas as literaturas quando entramos com a integração lavoura-pecuária e formação de pasto safrinha, que nós vimos que a pastagem, quando os dias mais curtos, reduz o crescimento e concentra a proteína. Os maiores teores de proteína foram a partir de maio e junho e o ganho animal, Léder, próximo a 1 quilo por dia. Então, nós podemos passar aqui mais de 1 hora falando apenas sobre a vantagem que a pecuária de corte tem quando coloca uma pastagem de qualidade. Nós temos só mais um minutinho para encerrar o programa, uma perguntinha para finalizar e vou fazer para o Daniel. Daniel, colheu o milho safrinha, nesse período da colheita o pasto foi suprimido. Quanto tempo depois de colhido o milho o pasto está pronto para entrar o gado? É simultâneo, Éder. O produtor, ao colher o milho, lógico, a massa por conta da palha, colhedora que passou ali em cima, mas em 3, 4 dias o produtor já nota a diferença muito grande. O capim procura luz e uma semana aí já é o tempo de fazer a cerca, colocar a aguada. Já pode pôr o gado uma semana depois. Exatamente. O capim está pronto. O capim, no momento do plantio, a gente precisa que o capim forme. E o milho vai abafar esse capim. Quando o milho começa a secar, começa a deixar bater luz, é quando o capim começa a crescer. Então o processo de colheita vai amassar um pouco o capim, mas ele está pronto para pastejar. Logo em seguida da colheita, solta os animais, que com certeza vai ter esse resultado que o Armindo falou. Muito bem. Bom, outras informações, outras dúvidas que você venha a ter sobre o assunto, a gente está à disposição para você conversar com a gente. O Armindo, o Daniel, mas você pode fazer isso de outras formas, através de outros canais que nós temos. Por exemplo, nós temos o Facebook. Você pode entrar no perfil da Germipasto lá no Facebook, que é facebook.com/germipasto, fazer sua pergunta, mandar os seus questionamentos. Ou ainda utilizar o WhatsApp, que é uma ferramenta que está sendo muito usada no mundo todo, viu? O nosso telefone é o 67 9883 5291 para você conversar com a gente. Bom, a todos, muito obrigado, Armindo, Daniel, mais uma vez, e a você também que esteve conosco. Grande abraço e até o próximo programa Conexão Rural.